Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Bom, a leitura de hoje vai ser do livro Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 62, Resistência ao Mal. Eu, porém, vos digo que não resisteis ao mal. Jesus, Mateus 5,39. Os expoentes da má-fé costumam interpretar falsamente as palavras do Mestre com relação à resistência ao mal. Não determinava Jesus que os aprendizes se entregassem inermes às correntes destruidoras. Aconselhava a que nenhum discípulo redistribuísse violência por violência. Enfrentar a crueldade com armas semelhantes seria perpetuar o ódio e a desregrada ambição no mundo. O bem é o único dissolvente do mal em todos os setores, revelando forças diferentes. Em razão disso, a atitude requisitada pelo crime jamais será a indiferença, e sim a do bem ativo, enérgico, renovador, vigilante e operoso. Em todas as épocas, os homens perpetraram erros graves, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. E as medidas infelizes, grande número de vezes, foram concretizadas em nome do próprio Cristo. Guerras, revoluções, assassinos, perseguições foram movimentados pelo homem, que assim presume cooperar com o céu. No entanto, os empreendimentos sombrios nada mais fizeram que acentuar as catástrofes da separação e da discórdia. Semelhantes revides sempre constituem pruridos de hegemonia indébita do sectarismo pernicioso nos partidos políticos, nas escolas filosóficas e nas seitas religiosas, mas nunca determinação de Jesus. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfiguraria as palavras, o mestre reforçou a conceituação, asseverando: eu, porém, vos digo. O plano inferior adota padrões de resistência, reclamando olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 70 vezes 70. 70 vezes 7 em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Muito reflexivo, né, essa leitura, porque a gente tem mesmo, né, essa questão, né, de a que se faz, a que se paga, e ele fala, né, olho por olho, dente por dente, né. Isso, olho por olho, dente por dente, né, e aqui ele mostra, né, a verdadeira significação, né, da não resistência ao mal, que seria eu pagar o mal com o mal. Por isso que ele fala dessa resistência, né, da gente buscar, né, acabar com só o mal, não fazer o mal, fazendo o mal, você não vai acabar com outro mal, você não vai acabar com o mal. Então, também quando você, né, às vezes, né, vê que uma pessoa fez o mal, tal, você não tem que alguma pessoa fez o mal para você, né? Claro que você, né, a gente fica nervoso, tal. Ele não tá falando para que aquela pessoa, por exemplo, não deve pagar, né, pelo que fez, que não tá falando que não é errado o que ela fez. Mas ele fala que não é para você, por exemplo, pagar o mal com o mal e aí começar a ofender a pessoa. Você tá pagando o mal com o mal. Você, claro, tem que fazer ela, né, conversar com a pessoa, né, mostrar que ela vai ter mesmo que pagar pelo que ela fez.
cabeça e tal. E assim ela vai ter, até vai ser, você não vai se prejudicar e até ajudar a própria pessoa, porque ela, às vezes, do jeito que, o que acontece também, que eu vejo às vezes, às vezes você vai tá ali, né, na discussão tal, aí você acaba xingando a pessoa, falando, não, você tá errado, tal, você me prejudicou, você tal, né, se discute com a pessoa na hora, e depois, se você explicasse, né, às vezes, né, nessa hora, né, que você tá nervoso, conversasse de depois, a pessoa iria ter a consciência muito melhor do erro que ela cometeu, que ela tá errada, do que às vezes, né, como, né, se ocorresse numa discussão na hora. Porque isso que acontece, que aí a pessoa, os dois vão ficar nervosos, né, aí a pessoa vai achar também, por exemplo, não, se ele tá gritando comigo, ele também, eu tô errado, mas ele tá gritando também. Então aí a pessoa fica sempre, né, o que a tendência muitas vezes a gente faz também, né, é porque aí acaba arrumando desculpa na hora, assim, não desculpa, né, mas tá, eu tô errado, mas a pessoa também tá errada. Então, né, quando você aí acaba virando esse bolo de neve. Por isso que às vezes quando você, né, dá não, vamos dizer aqui um passo para trás, né, mas você fala, não, eu sei, você tá errado, mas depois a gente conversa. Você vai mostrar isso para a pessoa, a consciência melhor para ela do erro que ela cometeu. Então aí acaba ajudando para essa não propagação do mal. Porque isso que ele fala, né? Que às vezes acontece isso. Você vai tentar, né? Acabar com esse mal e acaba propagando mal também. Claro que de outra forma, né? Pode ser até um mal, mas de não tão mal, vamos dizer assim, mas também é prejudicial. E tanto que ele fala, né? Aqui, é, em todas as épocas, os homens perpetraram graves erros, tentando reprimir a maldade, filha da ignorância, com a maldade, filha do cálculo. Então, muitas vezes, né, eu acho que é o que muito ocorre até hoje, se for ser bem atual, né, a gente tenta, às vezes você vê que muita coisa dessa questão eu vejo assim, né, é relacionado à ignorância. Por isso que às vezes vai dessas discussões, tal, essas brigas. Por, então a gente tenta matar esse mal da ignorância com a maldade fica do cálculo. Por isso que eu falo que às vezes, né, você parar, tá, contar até 5, né? Tem essa questão também, né? Acho que o Chico que falava também, né? Às vezes quando você for falar alguma coisa pra pessoa, você vai, pega um copo de água, coloca água na boca. Acho que ele falava colocar água na boca, né? Que aí você não vai conseguir falar. Então aí você, nesse tempo que você tá com a água na boca, você vai às vezes, né, tentar modificar essa questão para não propagar o mal. Então eu acho que é muito desse ensinamento, assim, essa leitura, né? Dessa outra visão de combater o mal, né? Que o mal só se combate com o bem. Muitas vezes a gente não tem, né, essa consciência de que muitas vezes a gente está fazendo, né, tentando acabar com o mal, fazendo o mal também. E que, né, a gente tem que buscar modificar isso porque são pessoas que mais evoluídas que vão ter uma consciência melhor. Às vezes o que acontece com as outras pessoas é que elas nem vai ser exigido delas essa consciência, essa ação, porque elas não têm uma consciência tão, né, não tem uma evolução um pouquinho melhor para ter essa atitude. Então, né, da gente buscar refletir isso, né, eu falei, né, tá até assim, colocar água na boca, às vezes falando, não, depois a gente conversa, sair na hora, porque a gente percebe que altera, né, a gente sempre percebe que às vezes altera até o ambiente quando tem uma discussão, tal, então de, né, conversar, quando for conversar, por exemplo, conversar, né, numa hora que estiver tranquilo, né, mais sereno, às vezes fazer uma oração, então, né, de buscar, assim, combater mesmo o mal, né. E ele fala, né, que só se combate o mal com o bem.
Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus.